Porque se você tiver um vetor de tamanho n, tá? Então o tamanho n aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vamos duplicar aqui, vamos colocar aqui 8, 6, 7, 8. Se você quiser fazer uma busca desse vetor, no mínimo você tem que olhar cada posição. Você vai ter que olhar cada uma das posições individualmente. 5, 6, 7. Então o que vai acontecer é que qualquer algoritmo de busca, se os dados não têm nenhuma estrutura, o custo vai ser no mínimo O de n, onde eu estou chamando esse n aqui é o tamanho do vetor. E fica muito estranho pensar que a gente pode fazer algo melhor e que o algoritmo de Grover faz, numa versão um pouquinho modificada desse problema, é resolver com o custo O de raiz de n. Então, aqui seriam 8 operações, com O de raiz de n, raiz de 8, entre 2 e 3, aí, 2 operações. O número proporcional a 2 operações. Se a gente escala isso para 100, por exemplo, um vetor de tamanho 100, o que vai acontecer é que no computador clássico eu vou precisar checar esse vetor aqui nas 100 posições, mas em um computador quântico, novamente, uma versão alterada desse problema, eu vou precisar somente de O de raiz de n, 10, um número proporcional a 10. O algoritmo de Grover, ele realiza essa busca com custo O de raiz de n e possui duas subrotinas, a inversão de fase e a inversão sobre a média. Essas subrotinas sozinhas parecem que não vão fazer muita coisa, não parecem assim que resolvem o problema, mas depois que a gente combina as subrotinas, a gente vê que elas podem resolver uma busca. Só que tem um pequeno detalhe. O algoritmo de Grover requer um oráculo. E o que é um oráculo? Você quer fazer uma busca, você está procurando pelo valor x, e você vai definir uma função f de x, onde f de x só vai ser igual a 1 se x for o elemento procurado. A gente pode reescrever aqui assim, né? F de x vai ser igual a 1 ou 0. Vai ser igual a 1 somente se x for o valor procurado. E 0 aqui, caso contrário. Agora me diga uma coisa. Eu estou procurando o valor de x. Né? Eu estou querendo determinar o valor de x. Se eu consigo especificar essa função, eu não conheço x ainda. É uma busca que eu estou fazendo. Tá? Uma das críticas que fazem para o algoritmo de Grover é que quando você especifica essa função f de x, você de alguma forma já está com o elemento aqui na mão, já está com x. Então, para que eu vou vou fazer a busca, porque se eu sei construir essa função, então eu já sei qual é o valor de x. Tem algum problema que eu estou procurando por esse valor x, por uma propriedade. Mas, apesar de não conhecer o valor x, eu posso construir essa função f. Por exemplo, imagine uma expressão booleana. Aí eu tenho aqui x1 e x2 ou x3. Essa expressão podia ser uma expressão qualquer. Eu consigo construir essa função. Então, eu consigo fazer uma função que só vai dar verdadeira se essa expressão der verdadeira, mesmo sem conhecer os valores. Por exemplo, aqui verdadeiro, 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 ou 1 seria uma resposta. Tá? Mas eu posso ter uma expressão maior, que eu posso estar procurando uma solução para essa expressão, não consigo determinar eficientemente, de forma eficiente, esse número, essa atribuição de valores, mas eu consigo checar de forma mais fácil. Então, se eu conseguir checar, olha, dada a resposta, eu consigo checar se é a resposta do meu problema ou não. Então, sempre que isso for possível, a gente pode criar esse oráculo. O algoritmo de Grover, ele requer esse oráculo. Você tem que conseguir construir essa função que identifica a resposta. Se você não conseguir construir essa função que identifica a resposta, então você não consegue usar o algoritmo de Grover. Repara que é uma busca, mas tem um detalhe a mais. Você precisa de uma função que identifica a tua resposta. Tem um oráculo e apareceu aqui inversão de fase, que é um truque que a gente já viu lá no algoritmo de Deutsch-Joseph. O de xq, o resultado vai ser igual a x, q mais f de x. Isso aqui é muito parecido com o que a gente fazia lá no problema de Deutsch-Joseph, só que ao invés de chamar de O, a gente estava chamando de U de f. U de f de xy era igual a x
e o y mais f de x. É a mesma coisa, só que esse f de x ele vai marcar a resposta e a gente está chamando aqui de oráculo, tá? Seguindo a maioria dos livros. Então, o que vai acontecer se a gente inicializar o segundo bit com radamad em 1, tem aqui 0 menos 1 sobre raiz de 2, é que a resposta vai dar igual a menos 1 elevado a f de x vezes o estado original. Como essa parte aqui sempre se repete, em muitos como esse segundo bit sempre se repete, ele não é alterado em momento nenhum. E em muitos livros eles dizem que o O do ket x, do estado x, vai ser igual a menos o estado x. Vocês podem ver isso escrito por aí em algum lugar, mas vai precisar desse segundo bit adicional para fazer essa inversão de fase, tá? E esse é o primeiro truque utilizado no algoritmo de Grover, que é chamado de inversão de fase. É uma coisa que a gente já conhecia. Eu coloquei aqui uma visualização geométrica. Se esse aqui for o elemento procurado, tá? O que é que a inversão de fase vai fazer? Vai trocar o sinal da amplitude. Quando trocar o sinal da amplitude, o resultado vai ser esse aqui. O tamanho continua o mesmo, mudou ali um pouco na figura, mas todos permaneceram iguais, só mudou o sinal do elemento que estava sendo procurado, e essa é a inversão de fase. Se a gente tiver esse estado aqui, 1 sobre raiz de 8, 0, 0, 0, mais... eu vou colocar aqui 1, 1, 0, mais 1, 1. Se eu fizer uma medição agora, a probabilidade de obter cada um desses resultados aqui vai ser 1 sobre 8. Se eu trocar o sinal, o que é que a inversão de fase está fazendo? Eu vou ter aqui agora, ao aplicar a inversão de fase, 0, 0, 0, mais, aqui mais, não mais, aqui vai ser menos 1, 1, 0, mais 1, 1. Qual o objetivo? O objetivo, ao realizar a medição, é encontrar o valor procurado. O valor procurado aqui, aí eu estou desenhando, a gente está vendo, é 1, 1, 0. Tá? A gente tem nessa sequência aqui 8 valores e eu quero, ao realizar a medição, obter esse aqui. Mas só trocar o sinal não vai fazer muita coisa, porque como a medição depende do módulo, o resultado vai ficar, se fizer uma medição, vou ter qualquer um desses resultados com probabilidade de 1 sobre 8. A inversão de fase ainda não resolve o problema, mas é só ela vai servir para marcar esse estado para depois fazer uma operação. E aqui nós estamos entrando no segundo ponto, que é a inversão sobre a média. A gente vai precisar entender essa inversão sobre a média para depois combinar essa inversão sobre a média com a inversão de fase para ter um algoritmo que vai fazer essa busca. E eu estou começando aqui essa inversão sobre a média com um exemplo. Eu tenho uma sequência de números, 11, 15, 7, menos 10, 8, 7, menos 3, menos 1. E eu tenho aqui a média desses números é 4,25. E o que foi que eu fiz aqui? Eu marquei esses números, tem não aparece aqui um eixo, né? Mas tem aqui um eixo, onde eu tenho aqui o 11, 15, aqui é menos 10, e aqui é 4,25, que é a média. Tá? E essas linhas aqui azuis estão marcando a distância de cada um dos pontos para a média. Terminar, inverter cada um dos pontos, onde eu vou encontrar aproximadamente aqui a mesma distância, vou encontrar pontos do lado inverso da média, inversão da média, tá? Do lado inverso da média, mas que preservam a distância. Essa distância aqui tem que ser igual a essa aqui. E aqui, como está acima da média, eu vou encontrar um ponto abaixo da média, mas que tenha, mais ou menos por aqui, ó, que tenha a mesma distância. Aqui o 7 vai ficar aqui mais ou menos, esse aqui vai ficar mais ou menos por aqui. E esse é o objetivo da inversão sobre a média. Não está muito preciso, mas essa é a ideia. Então, esse aqui é a distância do 8, 3,75, a distância para a média. Do 7 deve ser 2,75. 5,25. 11, 6,75. Tá. E aí, a gente consegue essas distâncias. O que é que a gente quer fazer? Encontrar um ponto do lado inverso da média, mas que mantém essa distância. Essa distância aqui precisa continuar sendo 6,75. Tá? Então, o que vai acontecer é que a gente tem aí todas as distâncias. Seria uma fórmula para encontrar esses pontos. Então, basicamente, para encontrar a distância
do ponto do 11 para a média, o que vocês devem ter feito foi 11 menos 4,25. Então, eu vou chamar esses valores aqui de V. Então, vai ser V menos a média, eu vou chamar a média de A. Tá? Vou chamar aqui de A. Então, vai ser V menos A. Isso para quando o ponto estiver acima da média. Ou a distância vai ser igual a A menos V. Onde aqui vai estar acima da média e aqui vai estar abaixo da média. Temos essas duas possibilidades. E para determinar cada um desses pontos, agora o 2, menos 2,5, menos 6,5, para calcular cada um dos pontos eu vou ter que calcular A menos a distância. Mas isso para quando o ponto está quando o ponto original está acima da média, vai ser A menos a distância. Quando o ponto estiver abaixo da média, A mais a distância. Eu vou colocar aqui um do lado do outro, tá? Então, aqui, quando está acima da média, fica A menos a distância. E quando está abaixo da média, fica A mais a distância. Certo? Então, a gente vai só agora abrir um pouco essas fórmulas, tá? O que vai acontecer? Quando está acima da média, quando o ponto está acima da média, nós vamos ter A menos a distância, que é P menos A. E repara que vai ficar menos V, aqui vai dar mais A, então vai ser menos V mais 2A. Menos V mais 2A. Quando estiver abaixo da média, então vai ser A menos V, a distância. Então eu tenho aqui A mais A menos V. E eu vou organizar aqui de novo, eu tenho menos V mais 2A. Então, independente se o ponto está acima ou abaixo, a gente tem uma fórmula aqui para fazer a inversão sobre a média, que vai ser o valor do ponto, menos o valor do ponto, mais 2 vezes a média. E essa fórmula faz a inversão sobre a média. Na computação quântica, a gente precisa fazer tudo com matrizes. Então, a gente vai ter que fazer uma vetorização dessa fórmula para conseguir construir uma matriz A. Na verdade, a gente vai querer construir uma matriz que realize essa operação. Então, a gente vai ter uma matriz, vou chamar aqui de, sei lá, M, que vai receber um vetor V, e a saída vai ser um vetor V', que as amplitudes vão ser exatamente as amplitudes correspondentes à inversão sobre a média de V. Tá? Então, a gente quer construir essa matriz. Só que antes de construir essa matriz, eu vou olhar somente para uma matriz que calcula as médias. Como é que eu faço para calcular as médias de forma matricial? Eu tenho um vetor V e eu quero multiplicar esse vetor por uma matriz A e o resultado vai ser um outro vetor, mas esse vetor vai ser composto pela média de V. Por exemplo, se for uma matriz 2 por 2, eu vou ter aqui um vetor 2, 1. Deixa eu botar aqui 2 para ficar o número inteiro. 2 e 4. Eu quero a matriz A, que é multiplicar por 2 e 4. A média é 3, vai dar 3 e 3. E qual é o objetivo? Agora eu quero fazer a inversão sobre a média, mas de uma forma matricial. Primeiro passo, calcular a média. Como seria essa matriz A nesse caso? 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2? Porque, olha, eu quero multiplicar cada um dos números por 1 sobre 2 e somá-los. Então, vai ficar 1 meio vezes 2, mais 1 meio vezes 2, mais 1 meio vezes 4, que é exatamente a média. Se tivesse 4 elementos, seria uma matriz 4 por 4, onde cada um dos elementos da matriz seria 1 sobre 4. Com 8 elementos, nós teríamos essa matriz 8 por 8. E se você tiver 2 elevado a n elementos, seria uma matriz com 2 elevado a n por 2 elevado a n posições, onde todas as posições da matriz seriam 1 sobre 2a n. E se você tiver dúvida, por favor, abra o microfone e pode falar. Essa matriz ainda não, mas a gente vai ainda... Lembra que a gente não quer só calcular a média. A gente quer fazer menos V mais 2A. Tá? E aí, essa matriz, apesar da matriz que faz o cálculo da média não ser unitária, a gente vai ver que essa matriz, menos V mais 2A, vai ser unitária. Eu tenho menos V aqui, mas eu posso pensar que é menos identidade vezes V,
mais 2 vezes A vezes V. Colocando V em evidência, tá? A gente tem aqui o V aqui fora e fica somente com menos I mais 2 vezes A. Como agora eu tenho aqui o V, V0 até Vn menos 1, olha, para calcular, para cada uma das coordenadas, se eu fizer menos V mais 2 vezes, aí tem aqui a média, repetido aqui várias vezes a média. Quando eu fizer essa operação matricial, o que vai acontecer é que vai dar exatamente esse resultado aqui, vai ser exatamente a inversão sobre a média. Tá? E a gente viu que A vezes V calcula esse vetor onde a média se repete. Então, se eu agora calcular menos o V mais 2A vezes V, o resultado será a inversão sobre a média calculada de forma matricial. Essa matriz eu peguei aqui somente para um caso com dimensão 8, menos I mais 2A, ela tem essa cara aqui, tá? Onde eu tenho, como multiplico, antes era, se a gente voltar no slide anterior, a gente tinha 1 dividido por 8, multiplicou por 2, então ficou tudo 1 dividido por 4, e na diagonal principal tem menos I, então apareceu aqui o menos 1 na diagonal principal. E a pergunta é, será que a gente consegue implementar essa matriz no operador quântico? Como é que a gente faz para checar se um operador, se uma matriz pode ser implementada no computador quântico? Ela tem que ser unitária. Quem é a transposta conjugada dessa matriz? Vai dar ela mesma. Então, a gente está vendo que para verificar se é unitária, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? A gente tem que pegar aqui menos I mais 2A e multiplicar pela transposta conjugada dela, que vai ser ela mesma. Então, eu vou ter aqui de novo menos I mais 2A. E o que vai acontecer? Aqui vai dar menos I vezes menos I, vai dar a identidade. Menos 2A, que foi essa aqui, menos 2A, mais 4A ao quadrado. Então, eu tenho aqui identidade, menos 4A, mais 4A ao quadrado. O nosso objetivo aqui agora é pensar sobre esse A ao quadrado. Para que essa matriz seja, para que o resultado dê a matriz identidade, 4A ao quadrado tem que ser igual a 4A, aí dava a identidade e a matriz é unitária, porque essa aqui é a matriz vezes a transposta conjugada, que foi ela mesma. E voltando lá para a matriz A, eu vou perguntar para vocês, se eu multiplicar a matriz A por ela mesma, qual vai ser o resultado? Agora lembra que essa matriz vai calcular a média. Então, ó, a primeira linha pela primeira coluna vai calcular a média da primeira coluna. Quanto vai dar a média aqui? 1 sobre 8. Que era exatamente o que a gente... Vai ser 1 sobre 8 vezes 1 sobre 8, mas você soma esses números aqui e divide por 8. Vai ser a média de 8 números iguais, vai dar ele mesmo. Então, A ao quadrado vai dar a própria matriz. Aí o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui que esse resultado vai ser igual à identidade, porque A ao quadrado é igual a A. Eu tenho aqui menos 4A mais 4A. Então, essa é uma matriz unitária. E, então, a gente está vendo que esse é um operador quântico válido sobre 3 qubits. Só que a gente ainda não sabe como fazer a implementação desse operador, porque a gente não tem, né, esse operador com 3 qubits lá no computador quântico atualmente. A gente ainda não sabe fazer esse tipo de operação. E a gente precisa tentar simplificar essa operação em operações sobre 1 qubit sobre 2 qubits. E além disso, de alguma forma eficiente, porque se for uma operação muito custosa, isso vai prejudicar o desempenho lá do algoritmo de Grover. E a gente precisa entender melhor essa operação menos I mais 2A para fazer a implementação no computador quântico. Eu tenho algumas observações aqui. Vou começar observando esse estado aqui, psi. Tá? Hadamard aplicado a N Hadamard aplicados a N zeros. Né? Então, por exemplo, se eu tiver 1 qubit, o que vai acontecer é que Hadamard de 1 qubit vai dar 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1 sobre raiz de 2, 1. Que vai ser igual a esse vetor aqui. Né? Agora, o que vai acontecer se eu calcular esse A aqui dessa forma? A vai ser igual ao psi, que está aqui, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2.
E quando eu fazer a transposta conjugada, o BRA aqui vai ser transposta conjugada, só vai transpor porque é um vetor real. Eu vou ter aqui 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. E repara que quando multiplicar aqui linha por coluna vai dar igual a 1 meio, 1 meio, 1 meio e 1 meio. Que seria exatamente a matriz A para um caso de dimensão 2, né? Somente 2 valores sendo procurados. E isso a gente pode generalizar, tá? Então, se eu pegar aqui agora um vetor 1 sobre raiz de 2 elevado a n, que seria o resultado lá do Hadamard, né? 1 sobre raiz de 2 elevado a n para todas as possíveis combinações de bits, correspondente a esse vetor aqui, vezes, eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2 elevado a n, um vetor com 2 elevado a n posições, onde todos eles são 1 sobre raiz de 2 a n. O que vai acontecer aqui quando eu multiplicar é que eu vou ter 1 sobre 2 elevado a n, repetido em 2 elevado a n vezes 1 sobre 2 elevado a n. E cada uma das linhas e colunas vai ser formada por 1 sobre 2 elevado a n. Então, essa matriz vai ser a matriz A vai ser igual a matriz A, onde a gente está trabalhando agora no espaço de dimensão 2 elevado a n. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente pode reescrever a matriz A dessa forma. O A, na verdade, repara que o psi, eu posso escrever como Hadamard tensorial n, ket 0. E o Bra psi, o Bra disso aqui tudo, vai ser ket 0, aí seria a transposta conjugada do Hadamard, mas dá ele mesmo, Hadamard tensorial n. Tá. E a identidade também é Hadamard tensorial n, Hadamard tensorial n, porque a inversa do Hadamard vai ser ela mesma. Então, se eu posso escrever a identidade como assim, Hadamard e Hadamard são n qubits, tá? O que é que eu faço aqui? Eu posso colocar agora o Hadamard em evidência, esse Hadamard e esse Hadamard aqui é evidência do lado esquerdo, que ele aparece aqui, e esse segundo com esse segundo é evidência do lado direito. Então a gente já começa a ter aqui uma parte da implementação do operador, que vai ser uma sequência de Hadamards primeiro, aí depois essa operação aqui, menos i mais 2, está errado esse A, mais 2, 0, 0, e uma sequência de Hadamards aqui no final. Tá? E a operação aqui dentro dessa porta, desse operador, deveria ser menos i mais 2, que é 0 para 0. Agora a gente precisa descobrir como faz para implementar essa operação, menos i mais 2 vezes ket 0 para 0. Agora, a nossa pergunta saiu de como implementar esse menos identidade mais 2a, porque a gente viu que tem esses Hadamards aqui, que já resolvem uma parte do problema, e a nossa pergunta é como implementar o menos i mais 2, esse 0 e 0, onde esse 0 é um string de n bits. Se a gente conseguir fazer isso, a gente resolve o problema. Eu vou deixar como exercício, mas eu vou vou dar algumas dicas. A gente vai ver o que acontece na base. Vamos supor que são 3 qubits, então nós teremos aqui menos i mais 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é um operador, tá? Então o que vai acontecer quando eu passar uma entrada, por exemplo, 0, 0, 0. Ó, apesar de ser um operador, eu posso interpretar isso aqui como um produto interno. Eu vou aplicar menos identidade, e vou aplicar também o 2. Então, menos identidade vai ficar menos 0, 0, 0. Mais duas vezes, agora eu tenho aqui o 0, 0, 0, e eu posso pensar nessa parte aqui como um produto interno. O produto interno de um vetor com ele mesmo vai dar a norma do vetor ao quadrado.
como são todos unitários, a norma é 1, a norma 1 ao quadrado vai dar 1. E um produto interno de um vetor 0, 0, 0 com 0, 0, 1 vai dar 0, que é a base que a gente escolhe, é a base ortonormal. Os vetores são normais, tem norma 1, e eles são ortogonais entre si. Então, o que vai acontecer? No caso de 0, 0, 0, aqui vai dar 1, então a gente vai ficar com menos ket 0, 0, 0, mais 2 vezes o ket 0, 0, 0. Isso aqui vai ficar igual ao ket 0, 0, 0. Porque menos 1 mais 2 vai dar 1. E agora, o que vai acontecer? Esse aqui foi o caso 1. O que vai acontecer agora no caso 2, quando eu pegar um valor diferente de 0, 0, 0. Menos i mais 2. Aí tem aqui, produto externo, 0, 0, 0 com 0, 0, 0. Vezes um vetor diferente de 0, 0, 0. X. X poderia ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, qualquer outro. Tá? Aí o que vai acontecer? Ó? Então tem aqui menos x. E essa parte aqui vai dar 0. Então o resultado vai ser menos x. O que a gente está vendo é que esse menos i mais 2, 0, 0, 0, aplicado a um estado da base x, vai dar igual a x, somente se x igual a 0, e menos o x, aqui nesse caso, se x for diferente de 0. E essa é a ação do menos i mais 2, 0, 0. Agora, uma combinação só graficamente assim, da inversão de fase mais a inversão sobre a média. Esse tamanho aqui são as amplitudes, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amplitudes. Então, começa do 0, 0, 0, vai até o 0, o 1, 1. E esse tamanho é 1 sobre raiz de 8, que é 2, 1 sobre raiz de 2 ao cubo. E o que a inversão de fase vai fazer? Se eu estiver procurando por esse elemento, ele vai trocar o sinal desse elemento. Então, só inverte o lado. O tamanho permanece 1 sobre raiz de 8, só que ficou a maioria positivo, só um que ficou negativo, então ficou do lado inverso. Tá? Aqui não é a média, aqui é 0. Não quer. Aqui é o 0. A média está... Eu tinha que ter feito isso, mas a média deve estar em algum lugar. Vou colocar por aqui, assim, só para a gente ter uma ideia. Quando eu fizer a inversão sobre a média, esses de cima eles vão descer. Só que eles estão muito mais próximos da média do que esse que está negativo. Esse que está negativo está bem distante da média. Então, esses vão descer um pouco e esse aqui vai subir bastante. Porque a distância dele para a média vai ser maior. Por que a distância dele para a média é maior? Porque todos os outros são iguais, tem um valor razoável, não estão próximos de 0, e ele tem um valor negativo, que também é igual, então só vai puxar a média um pouquinho para baixo. Quando eu fizer a inversão sobre a média, o que vai acontecer é que, desconsidera esse 4,25 aqui, o que vai acontecer é que eu vou amplificar esse estado que estava mais distante da média e vou reduzir a amplitude. Tem uma pequena mudança aqui, tá? Aqui não é 4,25 não, mas aqui é a média e o 0 está aqui embaixo, não dá nem para ver o 0. Tá? Aqui por baixo no gráfico tem o 0. Mudou o eixo, aí pode ter causado alguma confusão, mas o que vai acontecer, ó, esses aqui vão vir para baixo da média, mais ou menos por aqui. Só que esse aqui vai subir, vai para cima da média, só que a distância dele é bem maior, então vai para algum ponto fora do slide aqui, bem acima. Esse aqui não é mais o 0, é a média, o 0 está aqui embaixo, tá? Mas o que aconteceu foi que aquele ponto ele foi bem para cima, porque ele foi para cima da média, e os outros vieram para baixo da média, então a gente, de alguma forma, amplificou a amplitude do estado que estava sendo procurado. E a inversão de fase mais a inversão sobre a média vai resultar em um algoritmo de busca. Então, na próxima aula a gente vai ver como combinar a inversão de fase com a inversão sobre a média. Vai ver também, essa combinação vai resultar no algoritmo de Grover, que faz uma busca. A gente vai ver que se a gente tiver N
elementos no espaço de busca. A gente vai conseguir fazer essa busca com o custo O de raiz de n. E também ver uma interpretação geométrica desse algoritmo de Grove.